O versículo mais poderoso da Bíblia sobre riqueza, quase ninguém entende. Napoleon Hill. Muita gente lê a Bíblia todos os dias e continua vivendo escassez. Ora, declara, frequenta a igreja, fala sobre fé, mas quando o assunto é dinheiro, vive ansiosa, insegura e sempre correndo atrás. Isso não é falta de espiritualidade, é falta de entendimento. O problema não é falta de fé, é interpretação superficial. Existe um versículo na Bíblia que fala sobre riqueza de forma tão direta que, se fosse realmente compreendido, reorganizaria completamente a sua mentalidade financeira. E talvez você já tenha lido esse versículo dezenas de vezes. O ponto é que quase ninguém entende o que ele realmente exige. Napoleon Hill ensinava que riqueza começa na mente. A Bíblia revela que riqueza começa na prioridade. Quando essas duas verdades se encontram, algo poderoso acontece. Você deixa de buscar dinheiro como fuga emocional e passa a construir prosperidade como consequência de alinhamento. O que mantém muitas pessoas presas não é falta de oportunidade, é desordem interior. Desejos desalinhados, prioridades confusas e decisões tomadas sob pressão. O versículo que vamos revelar hoje não promete riqueza automática. Ele revela uma lei espiritual que governa decisões, mentalidade e destino financeiro. E quando você compreender essa lei, sua visão sobre dinheiro nunca mais será a mesma. Você vai perceber que a escassez muitas vezes não é financeira, é estrutural, é mental, é espiritual. Se você quer entender por que algumas pessoas prosperam com paz, enquanto outras vivem correndo atrás sem estabilidade, então preste atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma interpretação bíblica, é um ajuste de mentalidade. O versículo mal interpretado. O versículo é Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A maioria das pessoas lê esse texto como uma promessa automática de provisão. Coloque Deus em primeiro e riqueza virá como recompensa. Mas essa leitura é rasa. Esse versículo não é uma fórmula mágica, é um princípio de ordem. Jesus não estava ensinando como ganhar dinheiro rapidamente. Ele estava ensinando como reorganizar prioridades internas. O foco não está no acrescentadas, está no buscai primeiro. A riqueza prometida é consequência, não objetivo. Quando o dinheiro ocupa o primeiro lugar, decisões são tomadas com ansiedade. Quando o medo ocupa o primeiro lugar, decisões são tomadas com escassez. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, decisões são tomadas com sabedoria. Essa é a diferença. Buscar primeiro o reino significa alinhar pensamento, desejo e ação aos princípios de Deus antes de alinhar ao lucro. Isso muda completamente a forma como você trabalha, investe, negocia e administra recursos. Não é passividade, é prioridade correta. A maioria entende o versículo como promessa de ganho. Poucos entendem como ajuste de mentalidade. E é exatamente essa diferença que separa a prosperidade sustentável de ciclos constantes de escassez. Riqueza como consequência, não como meta. Existe um ponto que quase ninguém percebe quando lê Mateus 6:33. Jesus não estava ensinando a perseguir riqueza. Ele estava ensinando a reorganizar o centro da vida. Quando ele diz, buscai primeiro o reino, está falando sobre ordem interna. E ordem interna sempre precede resultado externo. Esse é o princípio que Napoleon Hill repetiu de outra forma, ao afirmar que a riqueza começa no pensamento dominante. A Bíblia aprofunda isso ao revelar que o pensamento dominante nasce da prioridade dominante. Quando riqueza vira o objetivo central, ela se transforma em pressão. Cada decisão passa a ser avaliada pelo retorno financeiro imediato. Cada risco é medido pelo medo de perder.
Cada oportunidade é filtrada pela promessa de ganho rápido. Essa mentalidade cria ansiedade constante, e ansiedade enfraquece discernimento. O resultado é uma sequência de decisões reativas, não estratégicas. A pessoa corre atrás do dinheiro, mas o dinheiro nunca traz estabilidade. Quando riqueza é consequência de alinhamento, o processo muda completamente. O foco deixa de ser quanto eu posso ganhar e passa a ser quem eu preciso me tornar. Essa é a virada silenciosa. O versículo não está prometendo prosperidade automática, está ensinando transformação interna. Quando você busca primeiro o reino, você ajusta valores, disciplina, integridade e visão de longo prazo. Esses elementos produzem riqueza sustentável. Napoleon Hill falava sobre desejo ardente como ponto de partida para toda a realização. Mas desejo sem direção se transforma em obsessão. E obsessão gera decisões impulsivas. O reino de Deus, quando colocado em primeiro lugar, reorganiza o desejo. Ele não elimina a ambição, ele purifica a ambição. Você continua desejando crescer, prosperar, expandir. Mas agora o crescimento não é fuga emocional, é expressão de propósito. Essa diferença muda a maneira como você lida com dinheiro. Se riqueza é meta absoluta, qualquer perda parece fracasso total. Se riqueza é consequência de alinhamento, perdas se tornam aprendizado estratégico. A mentalidade se fortalece. A pessoa passa a investir com consciência, trabalhar com excelência e administrar com responsabilidade. A paz substitui a pressa. Buscar primeiro o reino significa priorizar princípios antes de lucros. Significa escolher integridade mesmo quando atalhos parecem mais rápidos. Significa manter disciplina quando ninguém está observando. Significa construir reputação sólida em vez de ganhos imediatos. Essa postura cria confiança. E confiança é um ativo invisível que sustenta prosperidade ao longo do tempo. A maioria das pessoas quer acrescentadas sem buscar primeiro. Querem resultado sem reorganizar o centro. Querem prosperidade sem transformação. Mas o versículo estabelece uma ordem clara. Primeiro alinhamento, depois acréscimo. Quando a ordem é invertida, a vida entra em tensão. Quando a ordem é respeitada, a vida entra em fluxo. Riqueza, como consequência, não significa passividade, significa estratégia com fundamento. Significa agir com visão de longo prazo, investir com inteligência e trabalhar com excelência, sabendo que o centro está seguro. Quando Deus é prioridade, o dinheiro deixa de ser identidade. Ele se torna ferramenta. E ferramenta nas mãos certas produz expansão responsável. O segredo não está em desejar menos riqueza, está em desejar, primeiro, o reino. Porque quando o centro está correto, o restante encontra seu lugar. E quando o restante encontra seu lugar, prosperidade deixa de ser busca desesperada e passa a ser construção consciente. O erro que mantém cristãos na escassez. Existe um erro silencioso que mantém muitas pessoas presas em ciclos de escassez, mesmo tendo fé, conhecimento bíblico e boas intenções. Esse erro não é falta de oração, não é falta de esforço, é desequilíbrio. De um lado, espiritualizam demais e agem de menos. Do outro, agem demais e alinham de menos. E ambos os extremos produzem frustração. Alguns acreditam que prosperidade virá apenas por declarações e confiança abstrata. Oram, afirmam, esperam, mas não desenvolvem mentalidade estratégica. Não aprimoram habilidades, não organizam finanças, não assumem responsabilidade prática, transformam fé em espera passiva. Isso gera decepção, porque a fé bíblica nunca foi sinônimo de inércia. Buscar primeiro o reino não significa abandonar a ação, significa alinhar a ação com princípios. Outros cometem o erro oposto.
Tornam-se extremamente ativos, produtivos, focados em crescimento financeiro, mas deixam o alinhamento espiritual em segundo plano. Trabalham muito, investem, estudam mercado, mas o centro continua sendo medo, comparação ou ambição desordenada. O resultado pode até ser dinheiro temporário, mas raramente traz paz. E riqueza sem paz gera insegurança constante. O versículo de Mateus 6,33 expõe esse desequilíbrio. Ele não ensina fé sem estratégia, nem estratégia sem fé. Ele ensina prioridade. Buscar primeiro o reino significa permitir que princípios governem decisões financeiras. Significa agir com excelência, mas sem idolatrar resultados. Significa planejar com inteligência, mas sem perder o centro espiritual. Napoleon Hill falava sobre a importância de uma mente disciplinada e direcionada. Mas disciplina sem fundamento moral pode gerar prosperidade vazia. E fundamento moral sem disciplina prática gera estagnação. O erro está na separação. Quando fé e mentalidade estratégica caminham juntas, prosperidade se torna sustentável. Muitos cristãos permanecem na escassez porque esperam que Deus faça aquilo que ele já entregou, como responsabilidade humana. Sabedoria, capacidade de aprender, habilidade de administrar recursos, disciplina para investir no longo prazo. Essas são ferramentas. Quando ignoradas, a pessoa culpa circunstâncias. Quando utilizadas, a vida começa a mudar. Existe também um erro mais profundo: confundir humildade com mentalidade pequena. Algumas pessoas acreditam que desejar prosperar é falta de espiritualidade. Mas a Bíblia não condena a riqueza. Ela condena a idolatria. A diferença é clara. Riqueza como ferramenta é bênção. Riqueza como centro é prisão. Quando o reino é prioridade, prosperidade deixa de ser vergonha e passa a ser responsabilidade. A escassez muitas vezes é consequência de pensamento limitado. Pensamento limitado gera decisões limitadas. Decisões limitadas geram resultados limitados. O reino ensina expansão com fundamento, ensina crescimento com caráter, ensina prosperidade com propósito. Ignorar isso é manter-se preso em ciclos repetitivos. Buscar primeiro o reino não elimina trabalho duro. Ele qualifica o trabalho, não elimina a ambição. Ele purifica a ambição, não elimina desejo de crescimento. Ele reorganiza o desejo. Quando esse equilíbrio é compreendido, o erro que mantém na escassez começa a ser corrigido. A pergunta que precisa ser feita é simples. Sua fé está alinhando sua mentalidade financeira ou está substituindo responsabilidade? E sua mentalidade financeira está alinhada ao reino ou está competindo com ele? Enquanto essas perguntas não forem enfrentadas com honestidade, o ciclo continua. Mas quando fé e estratégia se unem sob prioridade correta, a escassez deixa de ser destino e passa a ser fase superável. E é exatamente isso que o versículo aponta: ordem antes de acréscimo. Alinhamento antes de expansão, centro correto antes de crescimento externo, a lei invisível da prioridade. Existe uma lei invisível que governa não apenas a sua vida espiritual, mas também o seu destino financeiro. Essa lei não aparece como um decreto explícito, mas funciona todos os dias, silenciosamente, moldando suas decisões. É a lei da prioridade. Aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu interior inevitavelmente molda suas escolhas externas, e escolhas repetidas constroem destino. Quando Jesus disse buscai primeiro o reino, ele não estava apenas ensinando uma prática devocional. Ele estava revelando uma estrutura. O que vem primeiro governa o restante. Se o medo ocupa o centro, suas decisões financeiras serão baseadas em autoproteção. Você evita riscos estratégicos, segura recursos por insegurança e toma decisões defensivas. Se a aprovação ocupa o centro, você gasta para impressionar.
investe para competir e trabalha para provar valor. Se o dinheiro ocupa o centro, ele se torna identidade, e identidade baseada em dinheiro é instável. Mas quando Deus ocupa o centro, a mente opera sob outra lógica. A lógica da confiança, da responsabilidade e da visão de longo prazo. Neurocientificamente falando, aquilo que você considera prioridade molda seus padrões de atenção e percepção. Seu cérebro começa a filtrar oportunidades, riscos e decisões de acordo com o valor central que você escolheu. Se o valor central é escassez, você enxerga ameaças. Se o valor central é propósito, você enxerga direção. Napoleon Hill ensinava que pensamentos dominantes se transformam em realidade material. A Bíblia vai além. Ela mostra que pensamentos dominantes nascem daquilo que você coloca em primeiro lugar. Se o reino é prioridade, seus pensamentos são alinhados com princípios de justiça, disciplina e fidelidade. E pensamentos alinhados geram decisões alinhadas. Decisões alinhadas produzem resultados consistentes. Essa lei invisível explica por que duas pessoas com a mesma oportunidade financeira podem ter resultados completamente diferentes. Não é apenas estratégia, é prioridade interna. Uma age movida por ansiedade, a outra age movida por convicção. Uma decide sob pressão emocional, a outra decide sob clareza espiritual. O resultado final não é apenas financeiro, é estrutural. Quando Deus é primeiro, você não toma decisões apenas perguntando quanto isso rende. Você pergunta se isso é justo, se isso constrói, se isso honra princípios. Essa filtragem cria estabilidade. Pode até retardar ganhos rápidos, mas constrói crescimento sustentável. E sustentabilidade é superior a explosões temporárias. A lei da prioridade também molda a disciplina. Se Deus é prioridade, sua relação com dinheiro se torna responsável. Você administra melhor, evita excessos impulsivos e planeja com sabedoria. Porque o centro não é consumo, é propósito. Quando o centro é propósito, o dinheiro passa a ser ferramenta de expansão e não símbolo de identidade. Muitos querem prosperidade sem perceber que estão violando essa lei invisível. Dizem buscar o reino, mas priorizam comparação. Dizem confiar em Deus, mas priorizam controle. Dizem desejar crescimento, mas priorizam conforto. Essa incoerência gera instabilidade. A lei continua funcionando, mas produz resultados de acordo com o verdadeiro centro. A prioridade correta não elimina desafios financeiros. Ela transforma a maneira como você os enfrenta. Em vez de desespero, estratégia. Em vez de pânico, planejamento. Em vez de impulsividade, constância. Essa postura muda completamente a trajetória ao longo do tempo. O que ocupa o primeiro lugar em você hoje está moldando seu futuro financeiro silenciosamente. A pergunta não é se você tem fé. A pergunta é o que governa suas decisões quando o dinheiro entra na equação. Porque a lei da prioridade não falha, ela apenas revela qual é o seu verdadeiro centro. A diferença entre riqueza externa e prosperidade interna. Existe uma distinção que quase ninguém ensina, mas que define completamente o tipo de vida que você vai construir. Riqueza externa é quantidade de recursos. Prosperidade interna é qualidade de mentalidade. Uma pode existir sem a outra. E quando existem separadas, o resultado é instável. Você já viu pessoas com muito dinheiro e pouca paz. Pessoas que prosperaram financeiramente, mas vivem inseguras, comparando-se o tempo todo, temendo perder o que conquistaram. Isso é riqueza externa, sem prosperidade interna. É expansão sem estrutura. É crescimento sem fundamento. E crescimento sem fundamento gera medo constante de queda. Por outro lado,
Existem pessoas que ainda estão construindo resultados externos, mas possuem mentalidade organizada, disciplina financeira, visão de longo prazo e paz nas decisões. Essas pessoas podem não estar no auge financeiro ainda, mas estão no caminho certo, porque prosperidade interna precede riqueza externa. E quando a estrutura interna é sólida, os resultados externos tendem a acompanhar. Mateus 6,33 trabalha exatamente esse princípio. Buscar primeiro o reino é ajustar o interior antes de expandir o exterior. O versículo não promete apenas coisas acrescentadas, ele exige transformação prévia. E essa transformação começa na mente. Napoleon Hill dizia que você se torna antes de possuir. A Bíblia reforça que você alinha antes de receber. Prosperidade interna envolve domínio emocional. Significa não tomar decisões financeiras baseadas em pânico ou euforia. Significa manter constância, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Significa investir em crescimento pessoal, desenvolver habilidades e administrar recursos com responsabilidade. Essa postura cria estabilidade. Riqueza externa sem prosperidade interna gera impulsividade. A pessoa ganha, mas não sustenta, conquista, mas não administra, expande, mas não organiza. Prosperidade interna cria capacidade de retenção e multiplicação. Ela fortalece caráter. E caráter é o que sustenta a prosperidade ao longo do tempo. Existe também uma diferença profunda na relação com o dinheiro. Quem busca riqueza como identidade vive sob pressão constante. Quem constrói prosperidade interna vê o dinheiro como ferramenta. Ferramenta para expandir impacto, investir em oportunidades e servir com excelência. Essa mudança de perspectiva reduz ansiedade e fortalece estratégia. Prosperidade interna também elimina a mentalidade de vítima. A pessoa assume responsabilidade pelas decisões financeiras. Para de culpar cenário econômico, passado familiar ou circunstâncias externas. Entende que crescimento começa com alinhamento mental e espiritual. E esse alinhamento ativa a disciplina prática. Quando o reino é prioridade, prosperidade interna se torna inevitável. Porque princípios como justiça, integridade, constância e visão de longo prazo passam a governar escolhas. Esses princípios produzem resultados consistentes, não necessariamente rápidos, mas sólidos. E solidez vale mais do que velocidade. A maioria quer dinheiro rápido. Poucos querem estrutura forte, mas estrutura forte é o que sustenta crescimento verdadeiro. Riqueza externa pode impressionar. Prosperidade interna constrói legado. Uma chama a atenção. A outra cria estabilidade. Se você deseja compreender o versículo mais poderoso sobre riqueza, precisa entender essa diferença. Não se trata apenas de ter mais. Trata-se de se tornar alguém capaz de administrar mais. E isso começa por dentro. Quando prosperidade interna é desenvolvida, riqueza externa deixa de ser acaso e passa a ser consequência. Como aplicar o versículo na vida real? Entender o versículo é importante. Viver o versículo é transformador. Porque se Mateus 6,33 permanecer apenas como conceito bonito, nada muda. A chave não está na admiração do princípio, mas na aplicação diária dele. Buscar primeiro o reino precisa sair do discurso espiritual e entrar na rotina financeira. Aplicar esse versículo começa com uma pergunta simples e direta. Quem está governando minhas decisões quando o assunto é dinheiro? Antes de fechar um negócio, antes de fazer uma compra grande, antes de assumir uma dívida, antes de investir, você precisa avaliar se está agindo por medo, por vaidade, por comparação ou por propósito. Essa pausa estratégica já é a aplicação prática do reino. Buscar primeiro o reino significa alinhar caráter antes de lucro.
Significa recusar ganhos que ferem princípios, mesmo quando parecem vantajosos. Significa escolher transparência quando seria mais fácil manipular números. Significa construir reputação sólida, mesmo que isso demande mais tempo. Essa postura pode parecer lenta no começo, mas constrói autoridade e confiança ao longo do tempo. Aplicar o versículo também exige organização financeira consciente. O reino não é sinônimo de desordem. Planejar gastos, evitar impulsividade, construir reservas e investir com visão de longo prazo são atitudes alinhadas com sabedoria. Quando você organiza recursos com disciplina, está demonstrando que dinheiro é ferramenta, não centro. Outro ponto essencial é a linguagem interna. Se você repete constantemente que dinheiro é difícil, que prosperidade é para poucos ou que nunca conseguirá crescer, sua mente começa a agir de acordo com essa crença. Buscar o reino inclui ajustar pensamentos. Significa substituir mentalidade de escassez por mentalidade de responsabilidade e expansão consciente. Não é negar desafios, é decidir não ser governado por eles. A aplicação prática também envolve excelência no trabalho. Quando Deus é prioridade, mediocridade não é opção. Você entrega mais do que o esperado, desenvolve habilidades, busca aprendizado contínuo e melhora processos. Essa postura aumenta o valor de mercado e abre portas naturalmente. Prosperidade não é apenas fé. É fé aplicada com competência. Existe ainda o princípio da generosidade responsável, não como barganha espiritual, mas como reflexo de confiança. Quando o reino é prioridade, você entende que recursos não são apenas para consumo pessoal, são para a expansão de impacto. Essa mentalidade cria fluxo saudável, o apego diminui, a responsabilidade aumenta. Aplicar o versículo na vida real significa também revisar constantemente prioridades. O dinheiro pode facilmente voltar ao centro sem que você perceba. Por isso, o alinhamento precisa ser contínuo. Cada nova fase financeira exige nova avaliação de coração. Nada disso é místico, é estratégico, é espiritual e prático ao mesmo tempo. Buscar primeiro o reino não é esperar milagres financeiros, é construir base sólida para que crescimento seja sustentável. Quando você aplica esse princípio diariamente, algo começa a mudar. Decisões ficam mais claras. Ansiedade diminui, disciplina aumenta. O dinheiro deixa de ser peso emocional e passa a ser instrumento de propósito. E é aqui que muitos ainda falham. Eles entendem o princípio, mas não sustentam a prática. No próximo ponto, vamos falar sobre o que realmente acontece quando esse alinhamento deixa de ser teoria e se torna estilo de vida. O que acontece quando esse princípio é vivido? Quando o princípio de buscar primeiro o reino deixa de ser teoria e se torna prática diária, mudanças profundas começam a acontecer. Não são mudanças superficiais ou apenas financeiras, são estruturais. A primeira transformação é na clareza. A mente deixa de oscilar entre decisões impulsivas e começa a operar com coerência. Você passa a saber por que está fazendo o que está fazendo. E quando existe clareza de intenção, a energia deixa de ser desperdiçada. A ansiedade financeira diminui. Isso não significa ausência de desafios, mas mudança de postura. Antes, qualquer oscilação no cenário gerava pânico. Agora, existe planejamento, existe visão de longo prazo, existe confiança fundamentada. O medo deixa de ser conselheiro, ele pode aparecer, mas não governa. Isso cria estabilidade emocional. E estabilidade emocional é base para decisões estratégicas. Outra mudança evidente é a disciplina fortalecida. Quando Deus é prioridade real, você entende que administrar recursos é responsabilidade espiritual. Isso muda hábitos. Gastos impulsivos perdem espaço. Compras por comparação diminuem.
Planejamento se torna rotina, e essa disciplina acumulada produz resultados consistentes ao longo do tempo. O crescimento também se torna sustentável. Muitas pessoas experimentam picos financeiros seguidos de quedas bruscas. Isso acontece quando a expansão externa é maior que a estrutura interna. Quando o princípio do reino é vivido, o crescimento respeita ritmo. Você constrói base antes de expandir, aprende antes de investir alto, organiza antes de escalar. Essa postura reduz riscos desnecessários. Existe também um efeito na percepção de oportunidades. Quando o centro está alinhado, você passa a identificar oportunidades que antes ignorava. Não porque elas surgiram do nada, mas porque sua mente está treinada para enxergar com sabedoria. Buscar o reino ajusta seu filtro mental. Você passa a avaliar propostas não apenas pelo lucro imediato, mas pela coerência com seus princípios e visão de longo prazo. A paz ao prosperar é outro resultado poderoso. Muitos desejam riqueza, mas temem o que ela pode fazer com sua identidade. Quando Deus é prioridade, prosperidade não ameaça caráter, ela amplia impacto. Você não prospera para provar valor, prospera para servir melhor. Essa diferença protege o coração contra a arrogância e protege as finanças contra a irresponsabilidade. Relacionamentos também se tornam mais saudáveis. Decisões financeiras deixam de ser fonte constante de conflito. Existe alinhamento de propósito, existe diálogo com base em princípios. Quando o dinheiro deixa de ser centro, ele deixa de ser causa dominante de tensão. O mais interessante é que essa transformação não acontece de uma vez. Ela é resultado de constância. Pequenas decisões alinhadas, repetidas diariamente, constroem nova estrutura mental. E nova estrutura mental produz novo padrão financeiro. É exatamente o que Napoleon Hill ensinava sobre repetição e condicionamento mental, agora sob a ótica do reino. Buscar primeiro o reino cria equilíbrio entre ambição e humildade. Você continua desejando crescer, mas não sacrifica a integridade. Continua investindo, mas não idolatra retorno. Continua trabalhando duro, mas não vive sob pressão constante de comparação. O resultado final não é apenas aumento de renda, é maturidade financeira, é estabilidade emocional, é crescimento com propósito, e isso é prosperidade verdadeira. Quando esse princípio é vivido, o dinheiro deixa de ser problema central. Ele se torna consequência natural de uma vida alinhada. E quando a consequência surge, ela encontra alguém preparado para administrá-la, porque quase ninguém entende. Se esse versículo é tão claro, por que quase ninguém o entende profundamente? A resposta é desconfortável, porque ele exige maturidade. E maturidade exige renúncia de ilusões. As pessoas querem promessas sem processo, querem acrescentadas sem buscar primeiro, querem prosperidade sem reorganizar prioridades. O foco da maioria está no resultado, não na estrutura. Quando leem Mateus 6,33, os olhos correm para todas essas coisas vos serão acrescentadas. Poucos param no buscai primeiro. E essa inversão é exatamente o motivo da frustração. Entender esse versículo significa aceitar que Deus não está oferecendo atalho financeiro. Está oferecendo alinhamento estrutural. E alinhamento dói no começo, porque confronta hábitos, expõe motivações erradas e revela prioridades desordenadas. É mais confortável acreditar que falta oportunidade do que admitir que falta organização interna. Outro motivo pelo qual quase ninguém entende é que esse princípio não gera resultados instantâneos, ele gera resultados consistentes. Vivemos em uma cultura que valoriza velocidade, crescimento rápido, retorno imediato, reconhecimento instantâneo. O reino opera com profundidade. Profundidade leva tempo, e tempo exige perseverança.
Napoleon Hill falava sobre a importância de uma mente condicionada para a prosperidade. Mas condicionar a mente exige repetição consciente. A Bíblia chama isso de renovação. Renovar prioridades diariamente é um exercício constante. Não é evento isolado. E muitos desistem antes de experimentar os frutos desse alinhamento. Existe também a dificuldade de abrir mão do controle. Buscar primeiro o reino significa confiar que o acréscimo virá como consequência, não como obsessão. Isso desafia a mentalidade moderna, que quer garantir tudo por cálculo e antecipação. Confiar sem abandonar responsabilidade é equilíbrio raro, e equilíbrio raro exige disciplina. Além disso, entender esse versículo exige abandonar comparações. O reino não mede prosperidade pela régua do vizinho. Ele mede fidelidade e coerência. Enquanto a pessoa estiver medindo o crescimento pela vida dos outros, dificilmente compreenderá a profundidade desse princípio. Quase ninguém entende porque a maioria lê com pressa. Quer extrair promessa sem absorver transformação. Quer aplicar superficialmente sem ajustar o centro. E o centro é exatamente onde o versículo atua. Buscar primeiro o reino significa aceitar que riqueza verdadeira começa invisível. Começa na mente, nas escolhas, nos valores. Só depois se manifesta externamente. Essa sequência não agrada quem busca resultados rápidos, mas é a única que sustenta crescimento duradouro. Se você chegou até aqui, já está fazendo algo que muitos não fazem. Está buscando compreensão antes de conclusão. E isso muda tudo. Porque entendimento profundo gera aplicação consciente. E aplicação consciente gera transformação real. No próximo ponto, vamos fechar essa jornada entendendo a verdade definitiva sobre riqueza sob a ótica desse versículo. E talvez você perceba que o maior poder dele não está no que promete, mas no que exige. A verdade sobre riqueza. Depois de tudo que foi dito, a verdade sobre riqueza se torna mais simples e mais profunda ao mesmo tempo. Riqueza verdadeira não começa na conta bancária, começa na ordem das prioridades. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino, ele não estava oferecendo uma técnica financeira. Estava revelando uma estrutura de vida. O centro governa o restante. E o restante sempre revela qual é o centro. Se o dinheiro está no centro, ele exige sacrifícios constantes. Sacrifício de paz, de tempo, de relacionamentos, de integridade. Se o medo está no centro, ele paralisa oportunidades. Se a comparação está no centro, ela distorce decisões. Mas quando Deus está no centro, o dinheiro encontra seu lugar correto. Ele deixa de ser senhor e passa a ser servo. Napoleon Hill ensinava que a mente molda a realidade financeira. A Bíblia aprofunda esse princípio ao mostrar que a mente é moldada pelo que você coloca em primeiro lugar. O reino no centro produz pensamento alinhado. Pensamento alinhado produz decisão sábia. Decisão sábia produz prosperidade sustentável. Essa sequência é inevitável. A verdade é que muitas pessoas não estão presas por falta de recurso. Estão presas por desordem interior. Querem crescimento externo sem reorganizar valores internos. Querem prosperar sem revisar motivações. Querem acrescentadas sem buscar primeiro. O versículo desmonta essa lógica. Ele exige inversão de foco. Buscar primeiro o reino não significa ignorar finanças. Significa administrá-las com consciência de propósito. Significa trabalhar com excelência, investir com visão de longo prazo e prosperar com responsabilidade. Significa entender que riqueza é ferramenta, não identidade. Quando essa compreensão se instala, a ansiedade perde força, a comparação perde poder, a obsessão por resultado imediato diminui. Você passa a construir, não apenas a buscar, passa a planejar, não apenas a reagir,
passa a crescer com estabilidade, não apenas com intensidade. A pergunta que permanece é direta. Se Deus realmente fosse o primeiro na sua vida financeira, o que mudaria amanhã? Que decisão seria ajustada? Que gasto seria revisto? Que oportunidade seria avaliada com mais sabedoria? Que medo deixaria de governar? O versículo mais poderoso sobre riqueza não é poderoso porque promete abundância fácil. Ele é poderoso porque revela a estrutura invisível que sustenta a abundância real. Ele não oferece atalho, oferece fundamento. E quando o fundamento está correto, o crescimento deixa de ser acidente e passa a ser consequência. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque o centro se torna firme. Riqueza verdadeira começa quando a ordem é restaurada. Primeiro o reino, depois o acréscimo. Essa é a sequência, essa é a estrutura, essa é a verdade. Se quiser agora, posso criar descrição otimizada, títulos de thumbnail altamente persuasivos e hashtags estratégicas.